a tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluias. Apocalipse capítulo 2. Aleluias. Vou confessar para você que eu queria muito ministrar uma outra palavra, mas não vai ser hoje. Eu tenho pedido para o Senhor tomar essa casa, irmãos, e guardar esse lugar. E não interessa o que eu queira falar, mas o que Ele deseja falar. Que o Senhor desperte nessa casa homens e mulheres que estejam mais interessados em ouvir do que falar. Amém? Porque nós somos curados, irmãos, à medida que nós ouvimos a sua palavra. E às vezes a gente quer produzir uma coisa e não é aquilo que Deus quer fazer. Eu não sei quantos de vocês aqui em algum momento da sua vida já tentaram produzir alguma coisa e de repente viram que não era aquilo que Deus queria que você fizesse. E era tão bonito, irmãos, era tão grande talvez, mas de repente Deus mostra para você, às vezes demora muito tempo, depende de quão duro você é, quão resistente você é, quão orgulhoso às vezes eu sou. E nós tentamos fazer um monte de coisa, e tudo que Deus quer fazer, irmãos, às vezes é o contrário, é uma outra realidade. Deus espera, irmãos, Deus está no mesmo lugar. Não há sombra de variação em Deus, Deus não muda. Uma das características de Deus é imutável. Ele é imutável. Por mais que você tente, se você quiser, você não consegue mudar a Deus. Agora, se nós ouvirmos, irmãos, nós podemos ser transformados por Ele. E Ele nos ensina nas Escrituras. Ele não somente ensina, mas Ele vai mostrar por vários homens e mulheres das Escrituras como que Ele age, irmãos, e como nós devemos nos comportar também na Sua presença. Nós estávamos no meio do louvor aqui, e uma das coisas que eu senti muito forte foi isso. Vocês não precisam produzir fogo. Fogo nós não precisamos produzir. O culto, irmãos, ele se trata de um fogo num altar. Sempre foi assim. Deus mostrou desde a antiguidade que o culto, em relação dos homens a Ele, a relação entre eles e o homem, sempre envolveu fogo. Sempre foi assim. Mas Deus, na realidade, não estava olhando o sacrifício em si que eles estavam oferecendo. Não era isso que Deus estava focando na realidade, mas a relação do homem e com os céus. Tanto que nós vamos ver aqui algo extremamente importante. E eu peço graça de Deus para que nós possamos ser um pouco mais curados essa manhã, em nome de Jesus. Mas eu quero já falar para você: não produza o fogo num culto como esse, ou na sua casa, com a sua força. Um dia, irmãos, Elias estava em cima do Monte Carmelo, diante de mais de 400 profetas. Se você imagina que a sua situação é ruim, irmãos, a de Elias era pior. A multiplica muito pior, porque era um profeta contra 400 profetas. E ali
Ele com toda a sua humanidade, irmãos, ninguém pode chegar nesse lugar como Elias chegou, ninguém pode pisar naquele lugar como Moisés pisou descalço, ninguém entra nesse lugar sem estar encharcado da sua humanidade. Você tem que reconhecer quem você é. Deus não quer se relacionar com super-homens ou super-mulheres. Isso não é um filme da Marvel, irmãos. Isso é vida real. Deus deixa muito claro que santo, poderoso, bom é Ele. Jesus mesmo falou, quando alguém falou, olha, bom mestre, Ele falou, não, bom, não há ninguém bom aqui. O único bom é aquele que está sentado no trono. O fato é que nós demoramos muito tempo para aprender a nos relacionar com Ele dessa forma. Então Elias, irmãos, com toda a carga da sua humanidade, ele não era um super-homem, pelo contrário, estava lidando com muitos desafios. Você vai ver Elias daqui a pouco correndo desesperado, fugindo de Jezabel. Um homem como eu e você. E é impressionante, quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais homem a gente se torna. É pecado querer ser Deus diante dos homens, irmãos. A glória é você ser homem diante de homens e não roubar a glória que só pertence a Deus, e permitir que as pessoas acessem essa glória poderosa. Eu e você servimos para uma coisa, para apontar algo, como Jesus veio, apontar a glória de Deus, apontar o caminho para o Senhor, apontar, trazer Jesus para as pessoas. Então Elias estava lá diante de muitos profetas, e o desafio era o seguinte, irmãos: cada um ia fazer o seu altar, porque nós estamos vivendo guerra de altares. São altares. Pastor, eu nem acredito em Deus. É um grande problema seu. Se alguém vai ouvir essa mensagem, não acredita em Deus, mas eu quero falar que a nossa vida, irmãos, é um culto. Você pode dizer, pastor, eu não toco aqui, eu não canto bem igual o pastor César, eu não canto bem igual os irmãos. Irmãos, não interessa o nível da sua habilidade ou do dom que Deus te deu. O que importa é o DNA que corre nas suas veias. O DNA do ser humano, desde o princípio. Por isso que Satanás, ele competiu pela atenção do homem. Por quê? Porque Satanás sabe, ele deseja adoração também. Ele sabe que o homem é adorador por essência. O DNA do homem, meu e seu, mulher e homem que está aqui, jovem, criança, adolescente, nós somos adoradores, independente da sua idade. Mesmo que você nunca tenha tocado um violão, mesmo que você não sabe tocar nenhum instrumento, irmãos, você é um adorador por excelência. Então a disputa nas regiões celestiais é o seguinte: não é se você vai adorar alguém, é quem você vai adorar. Quem você vai adorar? Porque se você não estiver adorando o Rei dos Reis, aquele que é semelhante a um cordeiro, você vai estar adorando a Satanás, ao diabo, ao príncipe deste século que tem destruído, enganado muitas pessoas, inclusive através de uma falsa religião. E quando nós adoramos, irmãos, nós estamos servindo, nós estamos obedecendo, nós estamos nos sujeitando. Por isso que a forma de adorar mais conhecida é alguém prostrado. Por quê? Porque é alguém totalmente rendido. Não é o que Satanás ofereceu para o Senhor Jesus depois do batismo. Se prostrado você me adorar, irmão, Satanás quer uma coisa de você só: a adoração. Ao contrário de Deus, que Ele não quer simplesmente a sua adoração, Ele quer o seu coração. Satanás não quer, irmão, Satanás não tem nenhum interesse bom, nenhuma intenção boa com o nosso coração. Agora Elias está lá no Monte Carmelo agora, e ele vai, ele até permite que aqueles profetas de Baal construam um altar na frente dele. Ele vai lá, constrói um altar, berra um berro, há um certo teor de humor ali, porque eles dizem, olha, berra mais alto, porque talvez Baal não está ouvindo, porque não descia fogo.
E ele espera ali. Eles tentam, se machucam, fazem todo um ritual e Baal não vem, porque Baal não existe. 400 profetas, termina o culto deles, entra um só. Irmão, Deus não precisa de muita gente para fazer um estrago. Deus não precisa de muita gente para mudar uma realidade. Deus mostra sempre o que um homem rendido pode fazer. O que ele pode fazer através de uma pessoa que se renda. O que ele pode fazer, irmãos? O nosso grande problema não é falar se Deus vai fazer ou não. O grande problema da humanidade é se render a Deus. Nós temos um grande problema. Uma esposa, ela não tem dificuldade de acreditar que Deus pode mudar o seu esposo ou vice-versa. Mas nós temos dificuldade de ganhar o esposo mantendo os nossos lábios fechados, porque é uma prova, é a maior prova de que uma mulher crê em Deus. E ganhar com um coração rendido. A mesma coisa o homem. A nossa dificuldade então não é falar. Irmão, nós falamos bem, só que o nosso coração muitas vezes não está rendido, entregue totalmente a Deus. Então Elias pega e ele começa a fazer o altar. E diferente, por exemplo, de Gideão, estava questionando a Deus, relutando com Deus. Irmão, fogo não desceu em Gideão, o que ele preparou. Ele simplesmente deixou, de repente, o que ele botou seco ficou molhado, o que ele botou molhado ficou seco, mas fogo, não envolveu fogo ali. Não envolveu fogo, porque não se tratava de um altar que estava fazendo para Deus, era uma prova. Deus não manda fogo nas provas, irmãos, que nós queremos fazer com Ele. Deus derrama fogo nos altares onde nós construímos para Ele. E o melhor altar hoje, irmão, não é o construído, feito por mãos humanas. É no meu e no seu coração. Num culto como esse, irmão, Deus não está se importando com a estrutura. Deus está procurando mesmo adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque é resultado de um coração rendido a Ele. Não há intenção obscura, não há vaidade, não há maldade alguma, não há nenhum tipo de cobiça, não há nenhum desejo maior do que a Ele. É tudo que Ele precisa. Então Elias, no Antigo Testamento lá no Monte Carmelo, ele começa então, depois dos profetas construir o altar, ele então coloca a lenha. Imagina, irmão, todo mundo olhando para ele, doido para matar ele, estrangular ele, a pressão toda. E ele ali botou o altar, preparou o altar, as pedras primeiro, a lenha depois, botou o sacrifício, jogou água, muita água. Ele jogou exatamente aquilo que estava faltando em Israel, porque Israel estava com aproximadamente 3 anos de seca. Então ele pega aquilo que vai custar algo, para mostrar: olha, nós não dependemos de nada, não dependo disso, não dependo de nenhuma realidade desse mundo, eu vou oferecer aquilo que nós temos de melhor. Então ele joga água. Não, só Deus, só é loucura acreditar que para vir fogo tem que jogar água. Você imagina jogando gasolina, álcool, querosene, alguma coisa, óleo, alguma coisa que vai ser combustível, mas jogar água, irmãos. A água ali representa, lógico, a palavra de Deus. Então ele obedece, é como se ele está falando: olha, eu estou te obedecendo, Senhor, e lanço sobre esse altar, é fruto de obediência, de sujeição. 400 não conseguiram, Senhor, para Baal, eu estou sozinho aqui, Senhor. Ele e o que Deus falou para ele. Você nunca está só. Se você já ouviu, irmãos, a palavra de Deus, se você guarda a palavra de Deus, eu quero falar para você que é a garantia, é a certeza de que você não está só. Nunca. Nunca. Aí ele está ali, preparando, jogou água. E o que mais me impressiona, irmãos, nesse homem, é quando ele termina de jogar água, levanta as mãos para o céu e diz exatamente assim: Senhor, eu fiz exatamente como você pediu. Exatamente como você pediu. E de repente, quando ele fala isso, desce fogo do céu, irmãos, e lambe aquele altar e consome aquele sacrifício ali. Eu lembro também de Moisés, irmãos. Moisés, que foi um homem que foi instruído, irmãos, no palácio de Faraó, pela filha de Faraó, aprendeu a língua dos egípcios, aprendeu toda a ciência dos egípcios.
e com a idade de 40 anos aproximadamente, até ali, até os 40, aprendeu tudo. Então Deus leva ele para o deserto, ele se decepciona. Irmãos, aprenda a lidar com as suas decepções. As suas decepções não é para matar você. Então ele, decepcionado, vai para o deserto, passa mais 40 anos lá, e no meio daquele tempo ali no deserto para aprender, ele um dia está ali apacentando algumas ovelhas, e de repente vê um lugar diferente, irmãos. Deus quer nos conduzir para lugares nele. Então ele vê um lugar que transcende o que ele está acostumado a ver, porque ele via uma sarça que queimava e não se consumia. E então, irmãos, ele aprende, não importou tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele fez, toda a cultura que ele recebeu dos egípcios. Deus teve que desconstruir tudo isso e mostrar para ele uma realidade diferente, um fogo que não dependia dele. Eu quero falar de um fogo que não depende de mim, de você. Não depende, irmãos, por melhor que sejam as suas intenções, por melhor que sejam as minhas intenções, existe algo que eu não posso produzir. Tem gente que até consegue dar uma enrolada, irmãos, por exemplo, num culto. Se Deus não vem, o cara é tão bom, que ele consegue dar uma enrolada. Eu não consigo enrolar, irmãos. Eu não quero enrolar. Eu não quero estar aqui e tentar mostrar para você produzir uma coisa que Deus não quer que seja feito. Eu reluto contra estar aqui e produzir um fogo que não é o fogo que o Senhor está derramando. Eu tenho falado, Deus, é preferível que, Pai, pode falar só uma palavra só, mas que seja a tua palavra. Pode falar uma palavra, uma frase, Senhor, mas uma frase que vai libertar os seus filhos, vai nos curar. Não precisa tentar enfeitar, irmãos. Olha, nós preparamos um sermão legal, mas olha, parece que, fala sobre isso, então é isso que nós vamos falar. Porque talvez Deus está querendo mostrar para mim e para você desistir de forçar situações e procurar entender aonde que realmente Ele está se movendo. Que tipo de fogo que o Senhor está querendo que eu e você venhamos a nos relacionar com esse fogo? Um fogo gerado pelos homens, por uma falsa religião. Se Deus não vem, eu consigo produzir, César. Se Deus não vem, a gente pode tocar uma canção, vamos mexer com a emoção de todo mundo. Não, irmãos, não interessa mais isso não tem mais graça. Não vale a pena. Isso é perda de tempo. Agora você pode estar aqui. Irmãos, homens, quando Jesus veio, eles passavam horas e horas e horas, eram homens extremamente religiosos, mas o Senhor mostrou para eles que não era aquilo que Ele queria. Muitas vezes, irmãos, nós somos muito caprichosos com aquilo que Deus não quer mais, e Deus está mostrando algo muito mais simples. Moisés precisou ver, e Deus falou para Moisés: Moisés, não do jeito que você veio, não entra nesse lugar. Não é do jeito que você andou até hoje, Moisés. Tire as suas sandálias para andar nesse lugar, porque esse lugar aonde o meu fogo queima é santo. Pastor, onde é que está esse fogo? Esse fogo, irmãos, ele precisa estar dentro de você. Havia um tempo, irmãos, que o fogo queimava do lado de fora, e o povo era guiado pelo fogo que queimava do lado de fora. Quando Jesus veio, ficou mais emocionante, porque Ele tirou a coluna de fogo que queimava no deserto e colocou dentro de mim e de você. Agora você não vê com seus olhos, mas você enxerga com seu coração. Fogo em seus olhos. Você tem que achar esse lugar. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir
queimar. Irmãos, Pode me o mais importante não é queimar. se o que você está fazendo, é quem você está seguindo. Por muito tempo o mais importante foi o que vocês estão fazendo para Deus. Depois vem Jesus e confunde a cabeça daqueles religiosos todos, porque Ele mostrou para eles: o mais importante não é o que vocês estão fazendo. Vocês se perderam nas suas práticas religiosas. Eu agora quero mostrar que o mais importante do que fazer alguma coisa é você estar num lugar, é quem você está seguindo. E nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver uma igreja fantástica aqui em Apocalipse, mas Deus chamando essa igreja de volta para esse lugar. Não adianta você ir bem sem mim, volta para esse lugar. Mais importante do que você fazer uma coisa extraordinária é você estar com a pessoa extraordinária. Tanto que quando Jesus veio, a maioria das pessoas que Ele chamou envolveu o cessar de uma prática e o começar a segui-lo. Não dava para fazer as duas coisas junto. E às vezes nós pensamos que não vai acontecer isso conosco. Irmãos, quase todos que Deus chamou, bem dizer todos, pode colocar todos aí, 100%. Quando Deus falou com eles, envolveu a renúncia de algo, de uma prática, e o início de uma caminhada com Ele. Muitos eram chamados para isso, Tiago, mas poucos decidiam fazer isso. Muitos queriam continuar fazendo as suas práticas. Dizem que a palavra diz a respeito de alguns fariseus que eles até criam, eles gostavam, eles apreciavam o que Jesus falava, mas para não perder o seu status, para não perder o seu status religioso, para não ser perseguido pela palavra do Senhor, eles não assumiam. Deus não é que você simplesmente admire, Deus não é que você se perca fazendo alguma coisa, irmãos. A nossa prática pode nos comprometer, irmãos, mas a palavra de Deus nunca vai comprometer você. Por isso que é um texto, antes de ler Apocalipse, eu quero ler para você um texto que Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Olha só, Paulo é um apaixonado por Jesus. Paulo, ele viu algo, ele viu esse fogo, irmãos. Ele se apaixonou por um fogo verdadeiro. O difícil não é, irmãos, simplesmente ver algo queimando verdadeiramente, como Moisés viu. É reconhecer que talvez tudo que ele fez até ali não era verdadeiro. Às vezes Deus gasta muito mais tempo na minha e na sua vida convencendo você de que você está perdido, do que o tempo que Ele transforma você. Olha só o que Paulo diz, 3:8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e os considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Agora olha só o que Paulo diz, irmãos. Não importa o que Paulo está fazendo, para Paulo não interessa o que ele estava fazendo, interessava mais para Paulo o lugar que ele estava, porque um dia Paulo sabia que ele ia guardar a fé, que ele ia completar a carreira, que não haveria mais prática alguma. Mas Paulo fala que ainda que ele não estivesse praticando nada, ainda que um dia César, o violão não possa ser mais tocado, mas ainda você vai estar numa pessoa. E Deus está convencendo em Jesus que o mais importante não é tocar, mas estar nele. Se todos os músicos entendessem isso. Não é a canção em si que nós cantamos, mas é a pessoa que nós estamos. Não é o exercício de um serviço ministerial, porque um dia você vai parar de fazer isso. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, completei a carreira, mas isso não diminuiu o lugar que ele estava. Pelo contrário, ele ainda era mais convicto de uma pessoa aonde ele foi encontrado, foi achado. E ele diz assim, versículo 9: e seja achado nele. Irmão, isso me impressiona. Como que pode um homem como Paulo colocar como o maior desejo dele não fazer alguma coisa, mas ser achado em alguém? Como que pode? Parece que toda a complexidade, toda a liturgia, toda a plástica religiosa cai por terra para Paulo, quando ele descobre que o mais importante é uma pessoa.
ou achar alguém, a qual vai ser a garantia de que você nunca vai estar só e abandonado. Paulo fala, olha, está todo mundo me aplaudindo, pode todo mundo ficar me ouvindo, um dia está lá todo mundo ouvindo a madrugada todinha, chegando ao ponto de uma pessoa que estava na janela cair e morrer, porque o sermão era longo demais, as pessoas se reuniam, se espremiam para ouvi-lo. Um dia ele é aclamado, mas ele sabe que isso vai acabar. Ele sabe que o que esperava ele era uma prisão. Hoje é uma multidão, mas daqui a pouco eu vou estar só no cárcere, e eu preciso assentar o meu coração no lugar onde eu vou ter uma firmeza, eu vou ter uma vida abundante, eu não vou perder. Eu sou só quando eu estou no meio da multidão. Não, irmão, Deus quer que você seja quem você é, não dependendo da multidão, e não dependendo se você está num cárcere ou não. E Paulo descobriu isso, ele falou, e o que eu mais quero é ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quero ser como ele, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos a mesma coisa. Uma hora ele diz, olha, não que eu seja perfeito, e a outra hora ele diz, todos que são perfeitos, sintamos a mesma coisa. Irmão, essa perfeição que Deus está falando através de Paulo, não tem a ver com serviço, tem a ver com uma disposição de coração. Você pode ter problema, você pode ser imperfeito, e tanto que Paulo começa a sua primeira carta falando do seu apostolado de uma maneira. Quando ele termina, ele já termina assim: dos pecadores, eu sou o pior, eu sou o maior dos pecadores. Paulo está falando aqui que a maior glória não é em ser perfeito na condição que o mundo nos ensina, mas é a disposição de coração e mente, a qual você sabe que você depende, precisa e quer ser achado nele, com tudo que você é, com tudo que você tem. E Paulo estava inclusive disposto a se movimentar por causa disso. Você está disposto, irmãos? Eu vejo muita gente que não tem mais disposição de fazer nada por Deus. Se move, irmãos, por dinheiro, se move por sonhos pessoais, se move por tanta coisa, se envolve com tanta coisa. Mas os crentes da nossa geração, irmãos, precisam voltar para esse lugar. Agora eu quero ler Apocalipse capítulo 2, vamos lá. São poucos versículos. Versículo 1. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Fala conosco, Senhor, e nos cura. Que nós tenhamos coragem de parar, Senhor, e voltar para esse lugar, Senhor. Que não envolve prática, Senhor, não envolve um exercício externo, mas é uma disposição interna, Senhor. Um desejo de voltar a contemplar a Tua grandeza, as Tuas maravilhas, Senhor. Nós queremos ficar fascinados por isso, Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar teu castiçal, e se não te arrependeres,
Volta, Éfeso. Irmãos, Deus não está falando para uma igreja que não está fazendo alguma coisa. O problema é que o que nós estamos fazendo hoje pode ser muito parecido com o que nós fizemos no primeiro amor, mas não tem mais o mesmo efeito, não é mais no mesmo lugar. Paulo deixou claro que não se tratava de um status, irmãos, não se tratava de um lugar geográfico, um lugar físico. Não, irmãos, não se tratava de um lugar. Não se tratava de alguma coisa que podia ser visto, mas era uma pessoa. Jesus está falando para a igreja de Éfeso: não adianta vocês seguirem fazendo alguma coisa muito parecida com o que fizeram no começo, mas não estão mais em mim. Estar no primeiro amor, irmãos, é exatamente estar naquele lugar que nós lemos Paulo em Filipenses capítulo 3. Éfeso, eu quero muito mais que vocês façam alguma coisa. Eu quero que vocês sejam achados em mim. Eu quero que vocês estejam em mim. Então se aproxime do fogo. Não pare de contemplar o fogo. O João, ele está escrevendo, irmãos, sobre uma visão que ele está vendo, que nós lemos aqui no início. Ele está vendo um semelhante ao cordeiro, e ele tinha olhos como chama de fogo. Você tem que se apaixonar por ele. Você tem que contemplar ele ao ponto de ele marcar. Irmão, só tem um que pode queimar ou incendiar a sua vida, no sentido que o mundo não conhece. Irmão, todo o fogo do mundo, ele queima e consome e destrói. O fogo estranho, ainda que seja em altares religiosos, quando ele é produzido por homens, ele vai destruir, ele vai comprometer você. Por isso que tem tanta gente ferida, tanta gente machucada com a própria igreja, e foram feridas em nome de Deus, e até hoje estão assim, porque se relacionaram com um fogo que não era o fogo do Senhor, era um fogo ainda produzido por homens. E um fogo produzido por homens, ele vai comprometer, ele destrói você. Por quê? Porque ele é dirigido, ele é manipulado por homens com intenções como as minhas e as suas. Se eu não vigiar, irmãos, eu começo a fazer um culto e eu vou começar a falar o que eu quero, eu vou começar a tratar dos meus assuntos aqui no púlpito. Não é o que Deus quer, a minha manipulação. O fogo do Senhor, ele é ao contrário do fogo de uma falsa religião. De uma falsa religião ou do mundo você pode manipular. Você produz, você starta e você apaga. Você começa e você termina a hora que você quer. É até engraçado. Camarada pode estar ali longe, de repente ele pega o microfone, é um artista, irmãos. Já começa a dar pirueta, já começa a falar, envolver todo mundo. De repente ele largou o microfone e é outra pessoa. Você consegue, é igual fogão, irmão, elétrico. Você rodou o botão do gás, apertou ali o negócio, o trequinho para acender, pum, acendeu o fogo. Esse fogo do Senhor aqui não se acende assim. Ele não é produzido por homens. João, ele está escrevendo para Éfeso: olha, por mais que vocês sejam fantásticos, irmãos, e Éfeso, irmãos, só para você entender quem eram os pastores da igreja de Éfeso: Paulo, Timóteo. Irmão, a igreja de Éfeso, irmão, era um negócio, era uma igreja galáctica, irmãos. Era um negócio assim, olha, a equipe pastoral da igreja de Éfeso era de arrebentar. Irmão, era um negócio assim surpreendente. Imagina, o pai espiritual da igreja de Éfeso era Paulo. O homem que estava cuidando daquela igreja era Timóteo, o filho espiritual de Paulo, quem Paulo prega sobre Timóteo. Agora, no entanto, a igreja ela começou a se envolver com tanta coisa, e Deus até elogia. Cuidado quando Deus começa te elogiando, porque Deus é o pai assim, que Ele não chama atenção de cara. Primeiro Ele diz: olha, meu filho, tu tá assim, olha, estou feliz contigo. Aquela atitude, primeiro Ele dá um carinho, bota no colo. Aí o Senhor fala, porém. Aí quando fala porém, irmão, se prepara, aperta o cinto, né? Aperta o cinto, porque aí vem chumbo grosso. Então não se preocupe quando Deus fala porém. Tem gente que só quer o elogio de Deus, irmãos. A prova de que Ele nos ama é quando Ele fala o porém. Porque Ele é a certeza de que você é filho, e Ele quer te consertar, Ele quer transformar você segundo o modelo de um homem que Ele colocou para todo mundo contemplar. Porque a visão de João é o seguinte: eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, que eram as 7 igrejas, havia um que andava entre as igrejas,
E ele era responsável por manter os castiçais de ouro queimando. O que mantinha os castiçais de ouro, irmão, era um lugar só que tinha fogo. Qual era o lugar que tinha fogo? Os olhos dele. O próprio cordeiro é aquele que acendia e mantinha o fogo aceso. Então, irmão, eu vou descobrir uma coisa com isso, que o meu maior desafio não é fazer alguma coisa para Deus, mas é não tirar os olhos dele. Por isso que Paulo falou, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer um monte de coisa, pode não adiantar nada. Por isso que eu quero deixar tudo para trás, para fazer uma só coisa. Você tem que ser um homem e uma mulher de uma só coisa. O restante vem de brinde, irmãos. O problema é que nós invertemos. Nós gastamos muito mais tempo com as outras coisas. Nosso coração está muito mais envolvido com as outras coisas. Quantos aqui, irmãos, agora, num culto como esse, olha para mim, seja franco com você está pensando talvez no boleto que você vai pagar amanhã. Essa semana eu tenho um desafio, pagar isso, pagar aquilo. Ah, irmão, não importa. Você já trabalha 5 dias por semana para isso. E você não consegue mais se desligar. Muitos já estão vivendo como escravos, irmãos. Você vive a vida todinha, irmãos, envolvido por uma coisa. Ah, mas Paulo trabalhava também, irmão. Paulo fazia tenda. Paulo tem hora que fazia, tem hora que não fazia. Paulo trabalhava. Paulo tinha suas responsabilidades também, mas contudo, Paulo, ele identificou uma coisa: tudo que tem na minha vida que se relaciona com esse mundo, eu deixo para trás. Não é que você tem que largar tudo, largar o seu trabalho, largar a sua empresa, renunciar a tudo. É renunciar ao senhorio disso. É renunciar ao lugar que eles estão dominando sobre a sua vida. Então eu renuncio, eu coloco isso como perda. Para quê? Para que eu possa ganhar aquele que eu estou contemplando. Quem que você contempla, irmão? Você não consegue contemplar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você não consegue. O diabo, ele simplesmente quer roubar a sua atenção. Ele quer tirar o seu foco. Aí você vai orar, você fica pensando, quantos aqui vão orar, e quando você vai orar, tentar orar, você fica lembrando das coisas que você tem que pagar, lembrando do seu trabalho. É verdade ou não é? Fala a verdade, não é assim? Nossa mente está tomada, irmãos. Contudo, para Deus você é um sacerdote. Se você ler o livro de Apocalipse, no capítulo 4, João, ele vai escutar de Deus isso, que o Senhor está fazendo de nós, homens como eu e você, uma nação de sacerdotes. Sacerdotes, irmãos, eles têm uma vida, mas o principal da vida deles gira em torno de uma pessoa, aquele que está andando no meio do castiçal de ouro. O que João está escrevendo para Éfeso é falando o seguinte: Éfeso, você é top demais. Se você ler a carta de Éfeso que Paulo escreve, você vai ver, cara, que igreja maravilhosa. É uma igreja que é riquíssima em dons, é uma igreja que flui, é uma igreja que resiste aos falsos apóstolos, que sofre e tem paciência. Não, sofrer é uma coisa, agora sofrer com paciência, eu vou falar uma coisa para você. É mosca branca. Está em extinção gente que sofre com paciência. A maioria dos crentes que eu conheço hoje bateu o sofrimento, começa a reclamar, começa a se debater, começa a falar mal um do outro, começa a ser maledicente, começa a ser murmurador, começa a oferecer o seu corpo como instrumento para o diabo, e não renuncia a isso tudo, se coloca diante de Deus. João está falando: olha, a igreja de Éfeso, tu é fantástica, tu é fantástica, tu és uma igreja maravilhosa, mas, contudo, escreve para ela, João. Por que Deus escreve para as 7 igrejas e 5 delas estão desviadas? 5 delas estão desviadas. Por que Deus escreve? Porque Deus ama essas igrejas. Porque igreja é o propósito de Deus, queira eu gostar disso ou não, queira as pessoas aceitarem ou não, igreja é a missão de Deus, é o propósito de Deus. Então João está lá preso em Pátimos, numa ilha, e Jesus pede para ele: João, meu filho, escreve para as 7 igrejas. E a primeira delas era a igreja que tinha o pastor mais top da galáxia. Depois de Jesus, Paulo, irmão, não sei, eu fico com as minhas ideias assim, pensando na eternidade, alguns caras que eu quero conhecer, conversar, e um deles é Paulo, porque Paulo fez o caminho inverso. Paulo, segundo os homens, ele começou grande e terminou pequeno.
Segundo os céus, ele começou pequeno e terminou grande. E o que fez Paulo terminar assim? Ao contrário da igreja de Éfeso, foi exatamente quem Paulo, quanto mais Paulo, irmãos, quanto mais Paulo vivia, Ariel, mais Paulo via. Quanto mais Paulo se envolvia com qualquer coisa que ele estava fazendo, mais ele contemplava, mais ele ficava. Irmão, tem gente que pensa assim: nossa, não, você começou crente agora, deixa aí uns 3, 4 anos, você já vai estar assim, ó, é uma queda. Não, irmão, não é queda. Diante do mundo, tudo começa bem e termina fraco. Diante de Deus, você começa fraco e vai numa ascensão. O fogo que queima é o fogo dele, é a paixão que flui desse fogo, é a paixão, é a intensidade. Você pode começar falando mal, vai terminar abençoando. Você pode começar como um egoísta, mas vai terminar como uma pessoa generosa. Por quê? Porque você está sendo consumido por algo que não vem de você, não depende de você, não apaga em você. Você pode estar morrendo, você pode estar passando qualquer coisa, o Senhor diz: olha, o fogo, Ele diz para você, fica tranquilo, que esse fogo, ele não vai destruir o pavio que está fumegando. Se eu queimei numa sarça e não consumi, não destrui ela. É que a gente associa fogo com destruição. O fogo do Senhor, ele pega um pavio que está quase apagando. Quantos pavis hoje quase apagando nós temos? Quantas pessoas estão igual aquela cana toda amassada, quebrada, judiada? Sabe como é que o Senhor faz? Nós estamos numa ilha rodeada por praias, né, Florianópolis aqui. Quando você está andando na praia, às vezes dá aquela ressaca e traz tronco, traz um monte de coisa. Já viu? Alguns lixos que o mar traz. Às vezes tem aquele tronco enorme. Quantas vezes eu já vi, irmãos? E um tronco para você é um lixo, não é? É um negócio que não tem valor nenhum. Agora, fala com um artista plástico para você ver a diferença. Um artesão. Ele vai olhar aquele tronco ali, irmão, todo mundo está vendo um pedaço de pau que não tem valor nenhum. Quando um artesão passa, olha o mesmo tronco, a mesma visão, impressionante, a mesma coisa, vista de pontos de vista diferentes. O Senhor andava no meio da multidão, a multidão via Ele de uma forma, mas às vezes tinha alguém que via Ele diferente, de outra forma. Então Ele olha para aquele tronco ali e diz: cara, todo mundo está vendo um tronco, o cara já vê uma obra de arte. Uau! Ele já consegue imaginar. O Senhor faz exatamente assim comigo, com você. Quando Ele fala: eu não piso a cana quebrada, pode estar todo mundo vendo você como um lixo, eu vejo você como uma obra-prima. Quando eu era corretor de imóveis, às vezes me dava uma raiva, porque eu pegava assim um terreno que eu via assim: nossa, aqui dá um grande empreendimento, dá para construir um prédio, e eu desenvolvia a ideia, e eu ia atrás de pessoas que poderiam comprar essa ideia. Não era comprar um terreno, mas era comprar a ideia. E a gente via a diferença de homens com visão, porque tinha cara que tinha dinheiro, mas não tinha visão. Ele chegava ali, olhava: não, mas o terreno é complicado, não dá para fazer nada aqui. Aí tinha gente, irmão, que não tinha dinheiro, mas tinha visão. Olhava ali: cara, que terreno maravilhoso, dá para construir isso, aquilo. Ideias, irmãos. Visão não é uma coisa que todo mundo tem. Por isso que os céus estão manifestando, Jonas, aquele pelo qual pode nos transformar, simplesmente você contemplando Ele. Por isso, contemplar é o grande desafio. O desafio não é trabalhar para Deus, porque você pode trabalhar para Deus e continuar miserável, falando do outro, errando, pecando, disseminando divisões. Você pode continuar da mesma forma. Agora, se você contemplar Deus, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o fogo dele consome tudo isso. Ele não te consome, mas Ele consome o pecado. É impossível uma pessoa, por exemplo, maledicente, se relacionar e contemplar esse que caminha entre os castiçais de ouro, que tem os seus olhos como chamas de fogo, e não ter a sua língua consumida.
por mais grandão que ele seja. Um orgulhoso, ele pode ser um grande religioso, mas ele só vai ser transformado quando ele for um grande adorador. Não é a tua força que te transforma, é a tua contemplação que te transforma, é o contemplar Ele. João está escrevendo, diz para Éfeso, João, essa é a minha versão apaixonada, tá? Ô João, escreve para Éfeso, eles estão indo bem, mas eles estão fazendo as coisas parecidas com no início eles faziam, mas não é mais a mesma coisa, eles não estão mais em mim. Eles aprenderam a fazer e estão fazendo por conta, estão no piloto automático. Eles já aprenderam que automaticamente pode funcionar, e eu não quero que eles funcionem. Eu quero que eles estejam em mim, como Paulo falou, eu quero, no final das contas, eu quero ser achado nele, eu quero estar nele. Então se você quer estar numa pessoa, não tire os olhos dela, não tire, não é à toa que ele fica caminhando, irmãos, olha a visão, ele fica caminhando, já percebeu? Ele não está com um só, haviam 7 representando as igrejas, e ele caminhava no meio delas. Por quê? Porque a garantia de uma igreja ser igreja é estar contemplando ele. Ele diz para a igreja de Éfeso: olha, se você não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar o castiçal de vocês. E sabe o que isso representa? Se Deus tirar o castiçal da igreja de Éfeso, ela se tornaria qualquer coisa, uma ONG, uma instituição, qualquer coisa, menos uma igreja. Deus deu essa sentença para Éfeso. Deus amou Éfeso e falou: volta, Éfeso. Sabe o que sobrou de Éfeso, irmãos? Você vai ver a igreja de Éfeso, na carta de Éfeso, de Paulo aos Éfesos, extraordinária. Você vai ver João em Apocalipse 2 chamando a atenção de Éfeso, e você vai ver Éfeso hoje que não é mais nada. O serviço de Éfeso, irmão, não foi suficiente. Eu não estou fazendo uma apologia a você não trabalhar, a não servir. Pelo contrário, nós ensinamos que se você estiver em Cristo, você vai ser totalmente entregue ao Senhor, ao serviço do Senhor. Por quê? Porque é a função sacerdotal. Tudo que você é, tudo que você tem. Mas é diferente, porque há um jeito de fazer isso sem estar nele, e há um jeito de fazer isso estando nele. O Senhor, Ele quer, e Ele está nos chamando para estar nele, a sermos uma igreja queimando, contemplando, irmãos. Eu não sei você, mas independente do tempo, 10, 15, 20 anos, eu lembro de quando eu encontrei o Senhor. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, irmãos, as loucuras que eu fazia para o Senhor, as loucuras que eu falava, as orações que eu fazia, eram marcadas de amor louco, eram marcadas com uma intensidade, irmãos, algo extraordinário. Isso não pode parar. O mesmo amor, a mesma entrega, a mesma oração. Quantos fizeram orações doidas quando se converteram aqui, por exemplo? Senhor, do tipo assim: Senhor, eu quero viver para Ti. Você já orou assim? Senhor, faz a oração mais louca mesmo que uma pessoa pode fazer, é orar: Senhor, não faz a minha vontade, mas a Tua. Você está se aniquilando. Você está fazendo igual Jesus. Você caiu na loucura de orar igual Jesus. Só que você fez disso uma reza qualquer, e você pensa que os céus não estão ouvindo. Você ora como se fosse uma reza: Senhor, faz a Tua vontade, não a minha. Você pensa que isso é uma coisa qualquer. Ore, mas não como uma reza. Ore contemplando aquele que tem olhos como chamas de fogo, irmãos. Volte a contemplar isso, volte a queimar por isso. Quanto tempo que faz que você não dá uma olhada dessa? Responda você hoje. Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto, fecha a sua porta? Ah, pastor, eu estou trabalhando muito. Eu não estou falando de trabalho, irmãos, porque se você estiver contemplando Ele, você vai trabalhar menos e produzir mais. Sabia? Você vai trabalhar menos e produzir mais. Tem base bíblica para isso, pastor? Claro que tem. João 15: vós sois as varas, vós sois os ramos, e eu sou a videira. Se vocês estiverem em mim
vocês vão produzir muitos frutos. E não só produzir muitos frutos, Tiago, mas frutos que permanecem. Frutos que não vai passar com o tempo. Tem gente que impressiona as pessoas com resultados, mas resultados que logo passam. Não impressione pessoas com resultados. Impressione a Deus para a glória dele com os seus frutos. Frutos que não vêm de você, por isso que Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo, porque a única forma de você agradar a Deus, segundo Paulo em Efésios capítulo 1, é estando em Cristo, estando na videira. Por isso que João 15, Jesus deixa o recado para mim e para você, que nunca deveria ser esquecido. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Então por que você parou de contemplá-lo? Por que você tirou os olhos dele e colocou os olhos de uma outra pessoa? Por que de vez de você entrar no seu quarto e voltar a ouvi-lo, você está entregando os seus ouvidos a ouvir uma outra pessoa, que está contaminando você, destruindo você? Por que você parou de contemplar o Senhor e começou a ouvir, sendo disseminado mentiras, e entregando o seu ouvido a outras vozes? Por que você fez isso? Há tantas pessoas, irmãos, que pararam de se alimentar no lugar certo, estão comendo veneno. Eu queria pregar sobre isso hoje. Eu sei que eu não vou poder entrar, mas por que você parou de contemplar, irmãos? Na realidade, quando nós paramos de contemplar a Cristo, nós nos tornamos carnais. É só um pedaço de carne, é só um tição arrebatado do fogo. Só um tição arrebatado do fogo. Tem marca que queimou um dia, mas não queima mais. As pessoas olham para ele assim: nossa, eu já fui em lugares, irmãos. Um dia eu já fui na Europa e fui nos Estados Unidos. Eu visitei lugares, tabernáculos que tem placas, tal ano. John Wesley passou aqui. Eu fui no tabernáculo na Ilhas de Martas Vinhas, nos Estados Unidos, que Jonathan Edwards pregou. E tem a placa lá, o tabernáculo aonde Jonathan Edwards pregava. Eu fui no altar onde ele pregava. Só lembranças. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos: não viva de nostalgia, se você pode ter a presença. Não viva de lembranças. Não viva do álbum de fotografia enquanto você tem a pessoa. Tem gente que fica lembrando: nossa, como era lindo, como, nossa, os meus primeiros anos, como foi intenso. Por que você deixou apagar? Deus não é que as pessoas olhem para você e vejam aquele palito de fósforo queimado, mas que não tem mais fogo. Um tição arrebatado do fogo não queima mais. Irmão, tudo que você tem que fazer hoje, sabe o que você tem que fazer hoje? Domingo, 11h35. Você já está pensando no frango? Eu sei, calma. Já reservou o frango. Deixa o frango na máquina, irmãos. Quem tem que queimar aqui é você. Quem tem que queimar aqui é você, irmãos. Porque se você contemplar aquele que eu estou falando para você, que está escrito em Apocalipse 2, é certeza de que você, irmãos, vai ter o suficiente, combustível suficiente. Você vai ter vida suficiente para lidar com qualquer tipo de situação. Você não vai apagar jamais. Pode estar em qualquer lugar, pode estar no deserto, pode estar no palácio, pode estar numa cadeia, num presídio, pode estar no cárcere como Paulo, e Paulo queimava do mesmo jeito. Um dia Paulo foi parar no cárcere com Silas. Eu imagino os dois lá. E não era qualquer cárcere, era o cárcere inferior, era a bagaceira da bagaceira, irmãos. Não é pior, não é, você já imagina assim, Carandiru. Não, irmão, Carandiru era hotel de luxo, comparado com o cárcere inferior que Paulo estava, com os pés amarrados no tronco. Imagina. Aí ele olha para Silas: e agora, o que nós vamos fazer? Silas pergunta. Aí assim: nós vamos fazer o que nós estávamos fazendo. Porque aquele que nós estamos contemplando não se limita a um espaço geográfico, não se limita a uma condição financeira. É no naufrágio, é num banquete, é enquanto tem saúde ou é na doença, é em todos os lugares.
Éfeso, se você não voltar a olhar para mim, você vai morrer. Esse é o recado para Éfeso. Éfeso, não tente impressionar as pessoas. Se mantenha olhando para mim, para quando eu voltar, você seja achado em mim. Eu quero ser achado nele. Só uma pessoa pode falar isso. Uma pessoa que consegue reputar a sua vida como perda, os cuidados dessa vida, as paixões, tudo para ganhar. Irmão, tem gente que é crente, mas não sonha em encontrar Jesus. Hoje, infelizmente, é possível fazer isso. Crente sem paixão. Eu fico imaginando o crente um dia, irmão, tem gente, isso não vai acontecer, lógico, porque vai ter muito crente indo para o inferno. Mas esses crentes que vão para o inferno, imagina chegando diante do Senhor, não vão nem reconhecer o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Por quê? Porque nunca se interessaram por Ele. Quem ama, irmãos, reconhece mesmo no escuro. Quem ama, reconhece só de sentir a pessoa. Vou terminar com uma das maiores lições que eu aprendi sobre isso, sobre amor. Quando nós ganhamos as nossas filhas, a Yasmin e a Ingrid, eu estava no hospital esperando as duas no quarto. A médica chegou com a Yasmin e a Ingrid, duas bebezinhas, coisa mais linda, irmãos. Quando é nosso é bem bonito, né? Quando é do outro é um joelho. Mas era bem bonito, irmãos, nos meus olhos. Aí a médica entrou, não era crente, tá, irmão? Só para dar mais, para dramatizar mais ainda. Não era crente a médica. Ela entrou com as minhas luzes e falou assim: ó, pai, você pode tirar sua camiseta? Eu quero ensinar uma lição para você. Ar-condicionado ligado, estava fresquinho. Peguei, não posso tirar, tirei. E ela tirou, enquanto eu tirava a minha camiseta, ela tirava a roupinha das minhas filhas, as duas. Aí botou as duas no meu peito, deitadinha, e ela falou assim: ó, pai, vou te ensinar 3 lições agora. Era a médica pregando para o pastor. Você não conversava com elas quando a sua esposa estava grávida? Eu falei, conversava, passava, fazia carinho na barriga, até que ela pediu para não fazer mais, porque incentivava elas a sair da barriga. Sabia que carinho do pai incentiva o filho a sair da barriga? Eu não sabia, mas a médica falou para a gente. Tem muita coisa, irmãos, que a criação prega para nós. É que a gente está contemplando muito mais cimento do que a criação. A gente está contemplando muito mais a criação dos homens do que a criação de Deus. Aí a médica falou assim: olha, pai, eu vou te ensinar 3 coisas. Já que você falava com elas, começa a conversar com elas agora. Aí eu comecei a falar com elas no meu peito assim, as duas, pele com pele. E ela falou assim: olha, pai, agora não fica preocupado que a temperatura delas, né, elas vão passar frio. Por quê? Porque quando elas estão assim com você, pele com pele, o seu corpo aquece elas, pai. Então fica tranquilo. Elas estão na tua temperatura. Se você está quentinho, elas vão ficar quentinhas também. Fica tranquilo. Outra coisa, pai, elas estão, enquanto você fala, elas estão decodificando a sua voz. De hoje em diante, elas vão saber quem é que está falando com elas, mesmo que elas não estejam ouvindo, só estando no colo de alguém, elas vão saber se é você ou não, sem falar. São lições, irmãos, que Deus começou a ministrar para mim. E por último ela falou: pai, a última coisa que está acontecendo é porque o seu coração está ditando o ritmo do coração delas. Sabe por que os nossos filhos, às vezes, o coração deles é diferente? Porque nós não promovemos a mesma coisa que a médica me ensinou, que é o que Deus ensina. Sabe por que Deus, às vezes, não faz alguma coisa extraordinária na sua vida? Não é porque Deus não é Deus. Deus, irmão, está sem camisa te esperando. Mais ou menos isso, para você entender o que Ele está fazendo. É como se Deus estivesse
na minha pessoa lá, sem camisa, só que o Senhor ministrou comigo na hora. O problema é porque vocês não querem fazer o que as suas filhas estão fazendo. Vocês não querem ficar sem nada. Eu não estou falando de roupa física, eu estou falando de coisas espirituais que nós carregamos. O mais importante na sua vida, irmãos, não é o que você faz, é quem você está contemplando. É aonde que você está reclinando a sua cabeça. Toda a história dos grandes homens de Deus foram os homens que tiveram mais intimidade com Deus. Não foram os mais habilidosos, mas foram os mais apaixonados. Já parou para perceber? Foi os que mais acreditaram. Não, talvez não foi os que tinham mais. Os que tinham mais recursos, os que tinham mais habilidades, os que tinham mais conhecimento natural, mas foram os mais apaixonados. Quanto mais você contempla as coisas que você carrega naturalmente, até as suas habilidades já não te impressionam mais. Inclusive você pode falar para elas: eu vou reputar você como perda, porque você pode me atrapalhar. Você pode me atrapalhar, e eu não quero que nada me atrapalhe naquele que eu descobri, que eu vi um dia. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você. Se você é um pavio que está fumegando, eu quero convidar você a olhar para aquele que tem olhos como chamas de fogo hoje. Eu não posso acender você, mas eu sei quem pode. Talvez você está sem força, sem vida, sem graça. Talvez esteja aqui, talvez esteja em casa, talvez esteja se escondendo aqui. A mesma carta soa aos nossos ouvidos hoje. Volta para mim, volta ao primeiro amor, volta ao melhor do amor, volta a uma pessoa. Volte a olhar para Ele, a contemplá-lo, a desejá-lo acima de tudo. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluias. Eu quero orar por você. Se você está assim, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tem bastante espaço. Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus e nos entregar a Ele. E é uma oportunidade que Deus nos dá, em nome de Jesus. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Mas não vou sair daqui. Aleluia. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado se entrega a Deus, por ti, se renda a Ele. Nada vai me atrair. Fogo sem obediência não subsiste. Nada Fogo vai sem rendição me não subsiste. tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião. Eu vou tocar o céu com meu coração em adoração.
Estou subindo ao monte santo de Sião. Eu vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, é o meu Senhor, pedra preciosa. Toca, Senhor. Toca, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Ele diz que não pisa a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Derrama da água, Senhor. Nós derramamos da água como Elias fez. Nós jogamos a tua palavra, Senhor, e fizemos como tu pediste. Deus, agora então derrama fogo sobre os teus filhos, em nome de Jesus, assim como Elias fez, Senhor. Nós preparamos o altar, liberamos a tua palavra e levantamos as nossas mãos dizendo: Senhor, como tu quiseste, nós fizemos. Desça fogo sobre os seus filhos, Senhor. Inabalável. Queima, Senhor, em nome de Jesus. Inabalável. Acende aquilo que um dia, Senhor, já queimou. Em nome de Jesus. É o meu restaura, Senhor, a paixão. Restaura a visão, Senhor. Inabalável. Inabalável. Pedra preciosa. Sim, Jesus. É o meu. Cura, Deus, cura. Cura, Espírito de Deus. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Irmãos, escute algo. Escute algo, eu quero falar para você. Se Deus tem uma linguagem de amor, não é serviço, é relacionamento. Porque no último dia o que vai importar não é o que você fez, é se Ele te conhece e se você o conhece. Havia dois tipos de pessoas no último dia, no Evangelho, no relato das pessoas que iam se achegando a Ele. Escute isso. Uns que ouviram, me deram água para beber, me deram comida para comer. Vocês me visitaram. E eles perguntaram: Senhor, quando que nós fizemos isso para ti? E o Senhor vai dizer isso quando vocês fizeram aos pequeninos. Aqueles homens estavam olhando tanto para o Senhor, que o que eles fizeram, irmãos, era apenas uma consequência da contemplação deles. Eles tocavam em pessoas, mas estavam contemplando o Senhor, de forma que eles nem sabiam calcular, ou mensurar, ou contabilizar o que eles faziam. Agora, do outro lado, havia homens que faziam muita coisa, e eles falaram: Senhor, nós demos comida, nós demos bebida, nós demos tanta coisa, fizemos isso. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Se você contemplar o Senhor, irmãos, até a sua prática muda.
não é o que você faz, mas é a partir da onde você faz, a partir de quem você faz. Não é um lugar geográfico. Por isso que tem tanta gente que muda de um lugar para o outro e nunca se acha. Se trata de uma pessoa. Você está procurando ainda em lugar geográfico uma coisa que não é física, é espiritual. Toca, Deus. Que os seus olhos se abrem essa manhã, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Oh, nada vai me atrair e abalar, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Digam nada, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Aleluias. Pai, vim te buscar. Aleluias. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Oh, Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada, nada vai me tirar daqui. Não saio daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada, nada não, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. Eu vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. Eu vou tocar o
céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou. Se você estiver olhando para Ele, pedra nada pode abalar, irmãos. Essa é a verdade. Vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Sim, Jesus. Nada Nós sonhamos vai com me isso, Senhor. abalar. Uma igreja apaixonada por Ti. Junto à pedra estou, Uma igreja apaixonada por Ti, Jesus. pedra preciosa. Nossas expectativas a estarem totalmente em Ti, Senhor. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Irmão, é tão forte isso que acontece, que Paulo em 2 Coríntios 3 diz assim: nós não somos como Moisés. Moisés era grande, irmão, mas nós não somos como ele. Porque Moisés se relacionava com Deus no monte e tinha que colocar um véu, porque a glória que queimava no rosto dele como um fogo que as pessoas viam era transitória e apagava. Então ele colocava um véu para ninguém perceber a transitoriedade daquilo ali. Ninguém percebia. Agora ele diz algo a nosso respeito muito melhor. Nós não somos como ele, porque vocês não precisam mais usar véu. Porque a glória, quando você contempla Cristo que passa a queimar em você, ela não é mais transitória, mas é permanente. Então, você não está mais debaixo das lições do passado, mas você está diante da glória do eterno. Vocês não estão tocando no monte, naquele monte físico que queimava e fumegava e as pessoas fugiam de medo. Não, as pessoas tinham medo daquela glória. Agora vocês estão diante do Monte Santo de Deus, do Emanuel, do Cordeiro de Deus, que conquista não com o monte pegando fogo, mas com os seus olhos, aqui, como chamas de fogo. Diante de ti, sem o que o Senhor está véu, falando, que é impossível você olhar nesses olhos e não queimar. É impossível você dar uma olhada para Ele e não se apaixonar. Pela beleza em ti. Se você não consegue olhar, fecha seus olhos e tente temer. enxergar com o seu coração. Se os seus olhos estão tão contaminados assim, nada mais belo existe, para irmãos. olhar. Existe e é santo. Existe e queima de verdade. Em nome de Jesus. Mais belo para olhar. Sim, Jesus. Não há nada mais belo para olhar. Não há nada mais belo para olhar. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Minha obsessão, Jesus é
Jesus é minha obsessão. Jesus é minha obsessão. Não é mais o pecado, mas as distrações. Jesus é, não há nada mais belo para olhar. 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 Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Para terminar, irmãos, eu vou falar mais uma coisa para você. Sabe quando vai ficar bom? Quando você sabe assim, pastor, quando que eu cheguei lá? Quando que eu posso assim dizer, cara, acertei, eu acho que é esse lugar. Quando você olha o seu rastro, você já não enxerga mais as suas pegadas, você só enxerga as dele. É sinal de que agora não é mais você quem vive. Paulo, quando ele andava no começo, ele ainda via suas pegadas ainda, mas no final ele diz, não sou mais eu quem vive agora, Cristo vive em mim. É quando Deus já está carregando você, irmão, não você carregando uma arca. É quando você já anda em espírito, vive em espírito, não mais como um homem natural simplesmente. Pastor, é possível? A história diz que é, e a palavra do Senhor também diz que é. Então não é utopia, é algo para ser sonhado e buscado. É quando o homem tem vontade de fazer alguma coisa, mas antes de fazer, ele olha para o Senhor e procura ver o Senhor, o que o Senhor faria. Senhor, eu estou com vontade de pensar isso, mas o que o Senhor pensaria? Você só pode fazer isso se você estiver contemplando Ele. Não tire os olhos dele. A palavra dessa manhã é: volte a contemplá-lo, amém? Volte para casa com isso queimando no seu coração, com essa paixão. É simples, pode transformar você. É verdadeiro. Nós estamos falando de um fogo que não é produzido por ninguém. Nós estamos falando de uma pessoa. Em nome de Jesus, levante sua mão comigo. Senhor, toca nessas mãos, Senhor. Encharca, Senhor, esses homens e mulheres da Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, aumenta o nível de fome, aumenta o nível de sede, Senhor. Aumenta o nível, Senhor, de disposição de Te contemplar. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus. Homens e mulheres, Senhor, de uma coisa só nós profetizamos. Toca o Senhor com a Tua glória. Leva-os para casa, Senhor, mas queimando com essa paixão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Vai queimando. Em nome de Jesus. Como faz para não parar? Não para de contemplá-lo. Em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos nele. Deus abençoe você. Abençoe as pessoas que estão perto de você. Em nome de Jesus.